Salve, minha rapaziada! E aí, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos pra cima, temos muitas coisas aqui para conversar ainda no dia de hoje sobre treinamento, jogadores que apareceram no treino do Botafogo, nas atividades do Botafogo no Espaço Lanier, Botafogo voltando aí desse recesso, carnaval, tudo mais, e agora se prepara porque já estamos quase na véspera do jogo entre Botafogo e Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília, válido pela antepenúltima rodada da Taça Guanabara no Campeonato Carioca, e eu estarei lá, vou comentar o jogo pela Cazé TV, parto para Brasília no sábado de manhã. Nós temos algumas novidades referentes a isso, e não só isso, tá? Daqui uma semana exatamente, eu tô gravando esse vídeo por volta das 7 e pouca, tudo mais, daqui exatamente 7 dias, às 8 da noite, tem Botafogo e Sergipe, ou melhor, Sergipe e Botafogo pela Copa do Brasil lá em Aracaju. Eu também estarei nesse jogo, só que dessa vez na arquibancada, beleza? Se inscreve aqui no canal Brownie Fogo pra gente chegar logo aos 85.700 inscritos aqui no canal. Muita gente que assiste o canal Brownie Fogo todos os dias aqui não é inscrita por desatenção ou porque o YouTube tirou a inscrição, isso é muito importante, você confere, se inscreve e vamos lá. O negócio é o seguinte, rapaziada, primeiro de tudo falando aqui sobre a Copa do Brasil. Já quero falar aqui sobre jogadores que estão para voltar, atletas que estavam lesionados desde o ano passado, atletas que se lesionaram há pouco tempo e vão voltar, jogadores que pareciam que iam ficar de fora desse confronto contra o Flamengo e parece que vão retornar para a relação, treinaram normalmente. A gente vai falar um pouco sobre esses jogadores, tá bom? Mas, num primeiro momento, eu quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre a Copa do Brasil, que tá perigosa no mínimo, tá? Daqui a pouquinho a gente deve ter Vasco e Trem do Amapá, a gente vai ter o Coritiba jogando contra o Humaitá do Amapá, não, perdão, do Acre, o Humaitá do Acre, tá? É porque tem um Humaitá no Amapá também. A gente tá vendo aí o Cruzeiro jogando contra a Caldense num campo, né, desnivelado. Então, meu amigo, a primeira fase da Copa do Brasil é muito traiçoeira. O Botafogo sabe muito bem. Há 5 anos o Botafogo foi eliminado pela Aparecidense, lá em Aparecida, em Goiás, num gramado complicadíssimo. O Botafogo com uma equipe desentrosada, tudo bem que era uma equipe complicada ali na mão do Felipe Tigrão, e o Botafogo perdeu por 2-1, 2 gols do Nonato, e de fato a gente não pode dar chance pro azar. Inclusive, já começou da seguinte maneira a Copa do Brasil. O Marcílio Dias eliminou a Chapecoense, time da Série B, eliminado para uma equipe que, se eu não me engano, não tem nem divisão, tá? A gente tá vendo aí, né, no dia de ontem, por exemplo, a gente viu o Londrina, um time da Série B, terminou a última Série B, se eu não me engano, em 6º ou 7º lugar, eliminado pelo Nova Mutum. Então, ficar muito atento, rapaziada. Série A, Cuiabá foi eliminado pelo São Raimundo de Roraima, chegou a estar empatando em 3-3, o empate é do time visitante na Copa do Brasil, como vai ser do Botafogo se o Botafogo empatar contra a equipe do Sergipe. O Botafogo, inclusive, já se classificou nesses moldes. Primeira fase da Copa do Brasil de 2020, o Botafogo empatou em 1-1 com o Caxias, e aí passou com a vantagem do empate, né? Aquele time do Alberto Valentim, foi um gol do Pedro Raul, se eu não me engano, uma assistência do Carli, e aí o Botafogo passou naquela ocasião. E ontem tivemos o São Raimundo de Roraima com um hat-trick de um zagueiro, Alan Rosário, batendo o Cuiabá por 4-3. Portanto, já temos o primeiro time da Série A do Campeonato Brasileiro eliminado na Copa do Brasil, a competição mais democrática do Brasil. É um novo Botafogo, é um Botafogo com jogadores com a qualidade técnica acima, é um Botafogo com Tiquinho Soares, Vitor Sá, Tietê, jogadores para resolverem a situação, Lucas Fernandes voltando agora, né? Óbvio que o Botafogo tem um favoritismo amplo em cima do Sergipe, mas o Sergipe é um time chato, a gente vai jogar num gramado complicado, a gente vai jogar contra uma equipe que nesse momento ocupa a 2ª colocação do seu grupo na Copa do Nordeste, num grupo que tem Bahia, num grupo que tem o Fortaleza, não, o Ceará, certo? Então, algumas equipes importantes estão nesse grupo e o Sergipe está em 2º lugar, certo? Então a gente não pode dar nenhum espaço pro azar, como o Botafogo deu ao ABC em 2021, como o Botafogo deu à Aparecidense em 2018,
e com o Botafogo deu inclusive para o Cuiabá lá em 2020, certo? Não dá para brincar com a Copa do Brasil. Então, claro, o Botafogo é um novo Botafogo, um Botafogo muito experiente, muito organizado, são jogadores muito mais experientes, né, muito mais preparados para esse tipo de missão, mas é importante ficar atento. E agora a gente fala aqui um pouquinho sobre o Botafogo e Flamengo, tá bom, pessoal? 3 atletas voltando a treinar normalmente. Hoje tivemos treino aberto para a imprensa. O Victor Cuesta falou ali com a imprensa, falou que conseguiu recuperar o futebol que ele acabou perdendo por um determinado momento no Internacional e hoje está jogando muita bola no Botafogo. E aí nós temos 3 jogadores voltando a treino, tá? 2 deles em regeneração, ou seja, ainda não estão tão próximos assim de voltarem a ser relacionados, mas é uma boa notícia porque para uma semifinal de Carioca, para uma estreia de Copa Sul-Americana, para uma segunda fase de Copa do Brasil, se o Botafogo avançar do Sergipe, esses caras podem voltar, certo? Estamos falando aqui de um jogador que se machucou no ano passado, o Eduardo, que fez uma cirurgia na coxa, e a estimativa é de que ele voltasse só no início do Brasileiro. Ele está podendo voltar antes, ele pode voltar ainda agora no mês de março, né? Fez um trabalho na fisioterapia, na academia, fez trabalhos ali regenerativos no campo, mas ainda numa transição inicial. E o Carlos Alberto já fazendo uma transição um pouquinho mais avançada da lesão que ele teve no tornozelo. Ainda bem que ele não precisou operar o tornozelo nessa lesão ligamentar que ele teve. Portanto, para uma semifinal de Carioca, para um próximo desafio ali no meio ou no fim de março, a gente pode ter aí esses 2 jogadores sendo relacionados, o Eduardo e o Carlos Alberto. E para finalizar, uma ótima notícia, já que a gente estava ali muito preocupado, né, com o clássico, que pode inclusive ter titulares, o Flamengo pode colocar titulares por conta de toda essa pressão que está sendo exercida ali em cima do Vitor Pereira, lá no Flamengo. O Marçal deve jogar, tá bom? O Marçal treinou normalmente hoje, ele teve uma contratura muscular no último jogo. Acho que pode ter pesado o fato dele estar pendurado, e aí o Botafogo talvez quisesse preservá-lo para esse jogo. E eu tenho para mim até que se ele jogar contra o Flamengo, ele toma o amarelo para não jogar contra o Resende, zerar os cartões para semifinal e final. Então, Marçal, portanto, pode jogar pela equipe do Botafogo. Treinou normalmente, não é carga reduzida, limitada e tal. Ele participou de 100% das atividades e pode ser relacionado para essa partida. Portanto, seria um desfalque a menos. O Botafogo não tem aí o Sampaio, o Botafogo não tem o Adriel, só não tem o Rafael, certo? Além dos outros jogadores que já estão machucados há mais tempo. E o Marçal pode voltar. Beleza, rapaziada? Amanhã de manhã a gente já repercute essa véspera de confronto e novidades a respeito do Botafogo. Valeu, tamo junto, fui!